Bom dia, meus queridos alunos. A aula de hoje é sobre tipos de discurso. Primeira pergunta, então, afinal de contas, o que é o discurso? Nós já falamos dele aqui. O discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção do texto. Bom, nós já falamos de discurso quando falamos nos gêneros textuais. Mas aqui, quero apenas destacar que o discurso como uma produção textual, como uma prática de construir textos, tá? Todo mundo tem algo a dizer. Então vamos entender aqui, para efeito de estudo desta matéria, que o discurso é aquilo que você produz, aquilo que você fala ou escreve. Tá? Ali está o teu discurso. Claro que há muito mais dentro desse discurso, por isso é importante se considerar as condições de produção do texto, se considerar as personagens, se considerar o momento histórico, entendeu? Há muita coisa aí dentro de um discurso, né? Mas para este momento a gente vai falar apenas do fato de o discurso ser aquilo que alguém diz, tá? E quando eu digo alguém aqui, estamos mais especificamente falando das personagens. Uma personagem de um texto, ela produz o seu discurso, tá? E ela o faz de 3 maneiras diferentes. Esse discurso pode vir para o leitor de forma direta, indireta ou indireta livre. O discurso direto é a produção fiel da fala, é a reprodução fiel da fala da personagem. Então, é a personagem falando por ela mesma. Exemplo: tens composto muito, Ricardo? Indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. Como se chama? Indagou Dona Adelaide. Os lábios de Carola. Bonito. Já fez a música? Entenda que nesse trechinho do texto Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, as personagens falam por elas mesmas, elas aparecem na história e falam, né? Essa fala está marcada pelo travessão e o texto e a frase que reproduz ali o pensamento e aquilo que a personagem quer dizer. É muito diferente do discurso indireto, onde o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir a fala de um personagem. Ou seja, não é o personagem que vem e fala, é o narrador que diz, né, o que o personagem falou. Então, o narrador ele aparece como uma espécie de atravessador entre a personagem e o leitor. Ele diz para o leitor aquilo que o personagem falou. Ele não deixa a personagem falar diretamente. Por isso a gente chama de discurso indireto. Olha o exemplo aí. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse trecho do Memórias Póstumas, o narrador diz, né, traz para o leitor aquilo que um personagem disse. E ria de um jeito sombrio e triste, depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Depois pediu-me. Pediu-me o quê? Que não se referisse a ninguém o que se passara entre nós. Não temos o personagem falando. Então fulano pediu. Então fulano me pediu. 2 pontos, travessão. Olha, não diga para ninguém o que se passara entre nós. Não tem isso. Não tem a personagem falando por si mesma. O que tem é o narrador dizendo o que o personagem disse, né? Entendeu? Discurso indireto livre é aquele discurso onde você percebe uma espécie de fusão entre a fala do narrador e a fala da personagem. Aqui é importante você notar que
esse fenômeno se dá muito por causa da retirada do verbo descende. O verbo descende é aquele verbo que introduz uma fala, um pensamento, ou seja, introduz o discurso da personagem. Tá? Por exemplo, no discurso direto, tem assim, ó, tens composto muito, Ricardo, indagou Quaresma. Indagou Quaresma faz referência a personagem que está falando, que é o Quaresma, entendeu? Então, o verbo descende, ele faz referência ao falante, né, a personagem que está falando, e introduz a fala da personagem. Quando vem antes, introduz a fala da personagem. Isso acontece tanto no discurso direto quanto no indireto. Ó, veja o exemplo do discurso indireto. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Pediu-me, né? Bom, aqui o texto foi pego no meio, mas claro que se eu pegasse o texto todo, eu saberia de quem estamos falando. Mas introduz a fala da personagem. Tá vendo? O verbo pedir. Pedir o quê? Que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Então ele faz referência à fala da personagem. Ele liga a personagem à sua fala. No discurso indireto livre, você não tem o verbo descende. A fala fica solta, fica livre, entendeu? É discurso indireto porque você não tem a personagem falando por si só. A fala dela é trazida pelo narrador. E o fato de não ter um verbo descende, marcando a fala da personagem, que ocorre tanto no direto quanto no indireto, torna esse indireto, né, indireto porque o narrador é que traz a fala da personagem, mas torna esse indireto livre, porque não há essa amarra da fala, da fala com o seu falante, né, com o seu locutor. Entenderam? Então você não tem essa ligação, o verbo some do texto e a frase fica solta. Ficando a frase solta, há uma certa, vamos dizer assim, insinuação de que de repente aquela fala não seria somente da personagem, mas também do narrador. Então ela fica ali num campo misto, entendeu? Entre ser uma fala da personagem e também, ou talvez, ser um pensamento do narrador, ou uma fala do narrador. Quer ver? Vamos ao exemplo. Como nas noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Por quê? Onde estava o pão? O padeiro respondeu que não havia farinha. Onde então estava ela? Os agricultores invadiram a padaria, levaram o estoque de roscas e biscoitos, a manteiga e o chocolate. Garcia de Paiva, os agricultores arrancam paralelepípedos. Nesse trecho do texto do Garcia de Paiva, há momentos em que aparecem indagações. Por quê? Onde estava o pão? Onde então estava ela? Essas indagações, elas vêm dos agricultores. É um discurso indireto, em que você não tem o verbo descende apontando aí, dando início ou apontando o narrador. Por isso, além de indireto, ela é livre. Livre porque essa indagação parece, claro, a gente entende como sendo dos agricultores, mas há uma possibilidade dela também ser um pensamento do narrador, porque não há amarras, sabe? As amarras não estão presentes para dizer, não, elas são os agricultores mesmo, não há o verbo descende. Então, como essas perguntas estão livres, elas podem também pertencer ao narrador. Ou o narrador pode comungar das mesmas indagações, ser uma voz mista aí. Tanto o narrador quanto as personagens se perguntam neste momento. Entendeu?
As características do discurso direto. O discurso direto vai te apresentar uma fala visível dos interlocutores ou das personagens, o uso do verbo dissende, como já falei, os verbos dissende são aqueles que introduzem falas, pensamentos, opiniões, indagações, né? Verbos como dizer, responder, afirmar, indagar, perguntar. São verbos que vão ligar a personagem ao seu discurso. O uso de recursos de pontuação. Então, no caso do discurso direto, os dois pontos depois do verbo dissende, eles antecedem a fala da personagem, que pode vir depois de um travessão, e aí você tem a mudança de linha e, consequentemente, mudança de parágrafo, tá? Já que o travessão vai formar a fala vai se formar num outro parágrafo. Ou você pode ter na mesma linha, né, na mesma linha do verbo dissende, você pode ter, depois de dois pontos, entre aspas, como citação, entendeu? Das duas formas você vai ter discurso direto. Verbo dissende, pontuação, e aí tem a travessão ou aspas. No caso do travessão, ocorre a mudança de linha. Tá bom? Um exemplo para você entender isso. Encontrei-me com ele um dia. O olhar estava distante. Aí ele falou: poxa, velho, bem que hoje o dia está especial para matar o serviço. Entenda, a fala da personagem vem antecedida de um verbo dissende, dois pontos, travessão. Então, mudança de linha, travessão. E é a personagem falando por ela mesma. Tanto que eu fiz questão de mudar até o tom de voz para você entender, o ritmo para você entender. Tá? É a personagem falando por ela mesma. O discurso direto dá voz à personagem. Tá? O discurso direto dá voz à personagem. Agora, preste atenção nesse texto, porque a gente vai utilizar o mesmo texto para mostrar o discurso indireto. Olha aqui. O indireto, então, não vai ter uma fala visível das personagens, mas informada pelo narrador numa oração subordinada substantiva. Então, o discurso indireto, ele não dá voz à personagem. Ele representa, né? Ele faz com que o narrador represente a personagem, ou seja, né? O narrador ele vai funcionar, como eu já disse aqui, como um atravessador, trazendo ao leitor a fala da personagem, tá? Trazendo ao leitor, olha, o fulano disse, então ele vai trazer, ele vai reproduzir na fala dele a fala da personagem, tá bom? O verbo dissente continua aparecendo, é o que faz a diferença entre o indireto e o indireto livre, né? Marcando aí a fala da personagem. E aqui ocorre o uso da terceira pessoa na oração subordinada substantiva. Tá? Então, porque você está falando de outra pessoa, é comum que o verbo apareça na terceira pessoa. Agora, isso não é regra absoluta. Depende muito da construção que você vai fazer. Exemplo. Encontrei-me com ele um dia. O olhar estava distante. Aí, ele falou que aquele dia estava especial para matar o serviço. Você percebeu que, diferente do anterior, em que a personagem falava por ela mesma, neste caso é o narrador quem traz a fala da personagem? A personagem ela não se pronuncia, ela não aparece, ela não é trazida para falar. Ela, né, ela internamente ela produz a sua fala, o seu discurso, e o narrador é que ele não traz a personagem, o narrador traz a fala da personagem, entendeu? E aí a questão do verbo da terceira pessoa, olha só, usa-se também a primeira e a segunda pessoa quando o narrador relatar um fato referente ou a si próprio ou ao seu interlocutor. Exemplo. Aí ele pediu
que eu fosse lá. Então, cuidado, né? Aí ele pediu que tu fosses lá. Eu vou usar o verbo de acordo com o pronome ao qual me refiro. Só o terceiro item aqui mais acima é só para lembrar que é comum o uso da terceira pessoa. Agora vamos falar do discurso indireto livre. Tá? Para isso vamos usar o exemplo de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, uma obra maravilhosa, você tem que ler. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra. Cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza, sua vida seca e difícil o reduzir à condição natural. Era um bicho, grunhia como um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se do seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo pedir. Isso lá é jeito de tratar empregado? Então, nesse trecho do texto, eu marquei algumas partes em negrito. São os discursos indiretos livres. Tá? Nesses trechos você percebe, não sei, mas se não percebeu, vamos perceber juntos agora, que essas considerações, um cabra, vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias, vem na fala do narrador, já que não tem verbo de sende aí, para indicar a fala da personagem, mas reflete o pensamento do Fabiano sobre si mesmo, ao mesmo tempo que pode também representar uma consideração do narrador a respeito do Fabiano. A coisa fica solta no texto. É uma fala do texto, né? Um pensamento do texto, um discurso do texto que não se liga diretamente ao narrador, ao leitor, mas de forma indireta, uma vez que não tem o verbo de sende. E ao mesmo tempo também não se liga ao enunciador. Ou seja, por não haver o verbo de sende, não se liga ao enunciador. Então fica solta, fica livre no texto. Tá? É um discurso indireto porque não vem da fala da personagem diretamente ali, com 2 pontos, né, marcado, e porque não tem o verbo de sende, fica solto, fica livre no texto. Olha outro momento aqui, ó. Era um bicho, grunhia como um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Essa fala também não está clara se é uma consideração do narrador ou uma reflexão do Fabiano. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo pedir. Isso lá era jeito de tratar empregado. Esse pensamento também não se sabe se vem do Fabiano ou se vem do narrador. A gente, né, convenciona-se ser da personagem. Né? A gente convenciona que a gente entende que é da personagem, melhor dizendo, mas não há nesse ponto um verbo que vai ligar a personagem à fala. Essa fala está solta, esse pensamento está solto no texto. E aí se confunde com aquilo que o narrador, com a fala do narrador. Então fica, né, nesse campo misto. Entendeu? Quais são então as características do discurso indireto livre? A fala não visível das personagens, né, característica do discurso indireto mesmo, cuja voz parece mesclar-se com o narrador, mas no fundo é o personagem que surge subrepticiamente. Subrepticiamente significa clandestinamente. Ou seja, né, a fala está muito para o lado, como está solta no texto, ela parece mesclar-se com a fala do narrador. E eu digo parece porque no fundo mesmo a gente sabe que é a personagem, é um pensamento ali do Fabiano, no caso do texto anterior,
né, que aparece, né, repentinamente, que aparece clandestinamente, atravessando a fala do narrador, entendeu? É como se aquela fala viesse assim, de forma sorrateira, né, no pensamento e na fala do narrador. A ausência do verbo descende, como já disse, né, o que torna esse texto livre, que faz com que essas amarras se desfaçam. A ausência de dois pontos, travessão ou aspas, isso aqui não é regra fechada, é muito comum não haver a presença de dois pontos, né? Travessão e aspas com certeza não, mas os dois pontos podem aparecer em algumas situações. Períodos livres, os períodos, as orações, elas são livres ali no texto, tá? Então você não tem o verbo de sede, né? Você tem a oração, né, o período, mas você não vai ter o verbo para criar aquela conexão. Você não, na verdade, você não tem a conjunção, né? Por isso a gente não tem o elo subordinativo. Falta a conjunção que, por exemplo, conjunção integrante. Fulano disse que. Então, não havendo o verbo, não há necessidade da conjunção. E a oração fica solta. Olha o exemplo aí. Mesmo exemplo que a gente usou nos casos anteriores. Encontrei-me com ele um dia. O olhar estava distante. Dia especial para matar o serviço. Esse dia especial para matar o serviço, repare, não vem com a conjunção que do discurso indireto, nem antecedida do verbo de sede, não vem na fala da personagem, tá? É a mesma ideia, mas vem solta, sem conjunção integrante, ligando a um verbo que também não existe. Vem com um período, né? Um período solto, livre no texto. E aí causa essa confusão. Isso é um pensamento do narrador ou da personagem? O que é preciso observar na hora de passar o texto do discurso direto para o discurso indireto? Bom, é importante que você observe principalmente o verbo, tá? Os tempos verbais, tempos e modos verbais. Então tá. Depois pause o vídeo, transcreva isso para um caderno, estude. É importante, tá? Presente do indicativo. Quando a fala está no presente do indicativo, a fala da personagem, ela obrigatoriamente no discurso indireto passará para o imperfeito do indicativo. Olha o exemplo. Todos os presentes disseram: não votamos nele. Agora, passando para o indireto. Todos os presentes disseram que, olha a conjunção aí, né? Disseram que não votavam nele. Então, o não votamos nele, que é a fala da personagem, discurso direto aí, travessão, né? 2 pontos, travessão, tudo, personagem falando por si mesma, não votamos nele, vai se transformar em não votavam nele. Tá? No primeiro caso, não votamos nele, está no presente do indicativo. O verbo votamos, presente do primeira pessoa do plural do presente do indicativo, vai para a terceira pessoa do plural, né, do imperfeito do indicativo. Não votavam nele. Tá? Pretérito perfeito do indicativo vai para o mais que perfeito do indicativo. Então, só para deixar claro, o presente do indicativo vai para o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo vai para o mais que perfeito. Tá? Como você bem lembra, o pretérito mais perfeito é o passado do passado. O moço perguntou: ele não assinou o requerimento? Passando agora para o indireto. O moço perguntou se ele não assinara o requerimento. Se ele não assinara. Ó, se aí, que é a conjunção integrante, né, depois do verbo descende, se ele, né, não assinara.
Assinara é pretérito mais perfeito. As pessoas dão mais vazão à forma composta desse verbo, que seria o tinha assinado. Então a frase ficaria: o moço perguntou se ele não tinha assinado o requerimento. As duas formas estão corretas, assinara ou tinha assinado. É uma questão de construção. Você pode usar a forma simples, assinara, ou a forma composta, tinha assinado. Em geral, usamos as formas simples, mas no que se diz respeito ao mais que perfeito, aqui no Brasil há uma opção pelo tempo composto, mas não tem problema. O que é importante é que você saiba as duas formas que utilizam, porque se vier numa prova, né, no mais que perfeito, forma simples, você tem que saber reconhecer. Futuro do presente indo para futuro do pretérito. Vamos lá. O mecânico garantiu: eu consertarei a moto. Eu consertarei a moto. Gostei dessa voz. Então, consertarei está no futuro, né? Futuro do presente. Eu consertarei. Agora, passando para o indireto, discurso indireto, a frase dita pelo narrador ficaria: o mecânico garantiu que consertaria a moto. O consertarei virou consertaria. Futuro do presente vira futuro do pretérito. Presente do subjuntivo virando imperfeito do subjuntivo. Os tempos do subjuntivo vão todos para o imperfeito no indireto. Se você notou, o presente e o futuro do subjuntivo estão indo para o imperfeito. Assim como o imperativo. Então não é difícil de gravar não, hein? Acho que dá para fazer tranquilo. Vamos ver então, olha exemplo. Duvido que a Assembleia aprove a proposta, disse-lhe o sindicalista. Duvido que a Assembleia aprove a proposta, disse-lhe o sindicalista. Passando para o imperfeito do subjuntivo, o sindicalista disse-lhe que duvidava que a Assembleia aprovasse a proposta do governo. Bom, aqui, veja, eu tive que primeiro mudar a ordem das orações, porque eu precisava ter o verbo dicende antecedendo, já que ele vai pedir a conjunção integrante. E não daria para fazer isso ele vindo depois. Até que duvidava da Assembleia, até dava, né? Ficaria estranho. Vamos ver. O sindicalista disse-lhe que duvidava que a Assembleia aprovasse a proposta do governo. Que duvidava que a Assembleia aprovasse a Assembleia do governo, o sindicalista disse-lhe. Não é comum a gente usar assim. Até daria, mas ficaria um pouco estranho. Então, prefira antecipar a oração principal. Mas eu quero te mostrar isso só para você ficar ciente de que essa mudança ela ocorre mais por uma questão de hábito da língua. Então fique atento a isso. Nesse caso, olha só, eu tenho dois verbos ali no primeiro no discurso direto. Duvido, que está no presente do indicativo, eu duvido, e aprove, que a Assembleia aprove, que ela aprove, que está no presente do subjuntivo. Então, quando eu fizer, né, a passagem, você diz, mas tem o disse ali, só que o disse está na fala do narrador. Eu estou falando aqui da fala da personagem. Então, a fala do narrador não conta, eu vou repeti-la. É só da personagem que eu tenho que modificar. Então, duvido que a Assembleia aprove a proposta. É essa frase que eu vou mudar, que ela vai entrar na fala do narrador. E aí o verbo duvidar, como já falei, está no presente do indicativo e aprovar está no presente do subjuntivo. Quando eu passo para o discurso indireto, o que é presente do indicativo vai virar imperfeito do indicativo. Veja o primeiro exemplo que a gente viu aqui. Tá? E o que está no presente do subjuntivo vai para o imperfeito do subjuntivo. Então, compare comigo. Olha aqui, ó. O sindicalista disse-lhe que duvidava. O duvido, que é presente do indicativo, virou duvidava, imperfeito do indicativo. Que a Assembleia aprovasse. O aprove, que era presente do indicativo, do discurso direto, virou aprovasse, que é
imperfeito do indicativo, do subjuntivo, tá? Então fica de olho nisso. Se você tem mais de um verbo dentro da fala da personagem, você tem que fazer a transposição de todos os verbos. Futuro do subjuntivo, né, no discurso direto, vai para imperfeito do subjuntivo. A garota disse: só sairei quando ele chegar. Sairei está no futuro do presente, do indicativo, e chegar está no futuro do subjuntivo, só para você registrar aí. Passando para o imperfeito vai ficar: a garota disse que só sairia. O sairei virou sairia. O futuro do presente, olha aí, terceiro item, de cima para baixo. O futuro do presente vira futuro do pretérito. Quando ele chegasse, ó, futuro subjuntivo virando imperfeito do subjuntivo. O imperativo ao ser passado para o discurso direto, vira imperfeito do subjuntivo. Passe-me o sal, pediu-me ela. Ela pediu-me que lhe passasse o sal. Beleza? Além dos verbos, é importante que você também observe os pronomes, eles vão mudar. Eu, nós, você, senhor, eles, quando passam para o discurso indireto, eles vão para a terceira pessoa, ele, ela. Então vamos lá. A garota afirmou: eu amo ler. Passando para o discurso indireto. A garota afirmou que ela amava, já que ama é presente, vai passar para o imperfeito, amava ler. Tá bom? Amava ler. E aí eu botei ela no lugar de eu, né, porque não sou eu. Mas estamos falando dela, terceira pessoa, da menina. Entendeu? Então, quando o narrador fala, ele não fala de si, ele está falando da personagem. Por isso que vai para a terceira pessoa. Meu, minha, nosso vão virar seu, sua e dele. Olha o exemplo. Meus pais participarão da campanha, disse o menino. Passando para o discurso indireto. O menino disse que seus pais participariam da campanha. Claro que ele não vai dizer meus pais, porque não são os pais do narrador, são os pais da personagem. Ele está falando da personagem, então vai para a terceira pessoa, seus pais. Também viu que o verbo mudou, né? Participarão, futuro do presente, no discurso direto virou participariam, futuro do pretérito. Então, nunca esqueça que é tudo junto e misturado. Este, esta, né? Estes, estas, isto e isso vão virar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Olha o exemplo. Isso lhe pertence? Perguntou. Passando por um discurso indireto. Ele ou ela, né, perguntou se aquilo lhe pertencia. Ele perguntou se aquilo lhe pertencia. Então, isso virou aquilo. Tá? Pertence, presente do indicativo, vai para o pretérito imperfeito. Pertencia. Ontem, hoje e amanhã, advérbios vão mudar para no dia anterior, naquele dia, no dia seguinte. Então, cuidado com os advérbios. Hoje não posso atendê-lo, disse o dentista, fazendo a passagem para o discurso indireto. O dentista disse que naquele dia não podia atendê-lo. Entendeu? Então, eu passei o advérbio hoje, quando passa para o discurso indireto, ele vai mudar para naquele dia. Tá? É uma questão. Aqui o ontem vai virar no dia anterior, o hoje naquele dia, e o amanhã vai virar no dia seguinte. Os advérbios de lugar, aqui, cá e aí, quando a gente passa para o discurso direto, viram ali e lá. Não entro mais aqui, afirmou Ivo. Ivo afirmou que não entrava mais ali. Entendeu? Beleza, galera. Agora está na hora do nosso esqueminha, fechando a aula de hoje. Discurso é igual à representação da fala dos personagens. Não podemos esquecer que existem intenções no discurso, mas esse é um papo para uma outra aula. Aqui treinamos o discurso com a fala das personagens.
O discurso pode ser direto, indireto ou indireto livre, como vimos. O discurso direto é aquele em que o personagem fala pelo personagem, ou seja, ele fala por si mesmo, ele se apresenta e fala. O discurso indireto, o personagem fala através do narrador. Então, o narrador traduz a fala da personagem. É o personagem pelo narrador. E no discurso indireto livre, existe a mistura de ambos. Tá? Ocorre a mistura de ambos. E fica confuso ali se essa fala pertence a um ou a outro. Embora a convenção é que ela seja do personagem. O uso de verbos dissende no discurso direto, tá? E também no discurso indireto. O verbo dissende é aquele que vai antecipar ou fazer referência à fala da personagem, né? Então, continuando aqui no discurso direto, olha o exemplo aí. O candidato diz emocionado, 2 pontos, travessão: resolverei todos os problemas desta nação. Discurso indireto, existe a transposição para o passado, porque quando o narrador vem me contar, aquilo já aconteceu. Por isso essa transposição para o passado. Os verbos dissende são usados no passado. O candidato, exemplo, o candidato disse, emocionado, que resolveria todos os problemas daquela nação. Depois de emocionado tinha que ter uma vírgula, hein? Disse, emocionado, vírgula, que resolveria todos os problemas daquela nação. Tá? Nesse caso, a fala da personagem está sendo trazida pelo narrador para o leitor. Discurso indireto livre. O uso do discurso indireto sem verbos dissende. Guarda isso, é muito importante. Tá? O período fica solto ali, por isso essa confusão. O candidato estava emocionado. 2 pontos. Tá vendo? Aqui temos 2 pontos sendo utilizados. Resolveria todos os problemas daquela nação. Quem resolveria? O candidato. Quem estava pensando nisso? Estava dizendo isso? É o candidato que está dizendo isso? Ou é o que o narrador espera do candidato, né? Então tá no campo do pode ser. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a matéria. Agora é partir para os exercícios e qualquer dúvida, manda um zap. Valeu? Obrigado e até mais. Fui!